Então, que coisa boa esse Conversa Batista, e agora você participa da parte 2 da nossa conversa com Mauro Henrique, falando sobre o louvor na igreja, a linguagem, a canção e essa coisa poderosa que é a música no meio do povo de Deus. Fala um pouco da sua visão da música na igreja brasileira, inclusive com o toque do rock da Oficina G3. Então, como você falou, vários cantores muito famosos, tipo Whitney Houston, Beyoncé, todas nasceram na igreja, né? Então, não é diferente, né? O meio gospel brasileiro, vamos dizer assim, né? Eu até fujo um pouco dessa palavra, mas enfim. E como eu disse, eu aprendi tudo na igreja. E assim como eu tenho a história de várias e várias pessoas. Várias pessoas. Por exemplo, eu tenho um curso de canto, que ele é online, e eu tenho mais de 2.000 alunos, assim, nesse curso. E tem uma boa parte que não são de igreja e uma boa parte que são de igreja. E é incrível como a diferença de qualidade, eu não sei qual é a mágica que existe na igreja, Sim. que faz com que essas pessoas cantem muito bem, sejam os melhores instrumentistas, né? E é uma pena que muitas vezes eles procurem fora, porque fora eles vão ter sustento, afinal eles precisam colocar comida no prato deles, então eu creio que se a igreja apoiasse, abraçasse mais esses músicos, entende? Teria mais força. Mais ainda do que já tem, né? Então, assim, o Oficina, assim como o Rebanhão, eu lembro que toda entrevista, quando perguntavam sobre o rock na igreja, o Juninho, né, que é o mais velho, o líder da banda, ele sempre falava, a gente sofreu muito preconceito, a questão da bateria, de chegar na igreja, cara, não pode tocar com bateria aqui, né? Mas ele sempre fala que quem ralou mesmo, quem roeu o osso, foi essas pessoas, o Rebanhão, que claro, cada deu um a cara tem uma pra parte bater na história, né? Entendeu? Que deu a cara para bater. Mas eu creio que os frutos disso falaram mais alto ao longo da história. Ou seja, por mais que tenhamos sofrido, né, posso me incluir nisso, mas principalmente os caras mais das antigas, tenham sofrido muito esse preconceito, essa coisa toda, os frutos acabaram falando por si, e aí, vamos dizer, tipo, cara, a gente tem que engolir, porque a gente está vendo transformação de vidas, né? E o Oficina foi uma banda formada para evangelismo, sempre foi, para fora. Isso aqui é lindo, né? Nossa história é para fora. Isso, e chegar em lugares que a igreja não chega, e conseguiu isso. Existem o que vão de pessoas nos shows da Oficina, ou nos meus eventos também, né, que é o Loop Session, que você até falou no início, que não são de igreja, que não vieram tem pela música. A quantidade de pessoas que respeitam o meu trabalho, de bandas, né? Por exemplo, tem a banda Os Meninos da Scalene, daqui de Brasília, explodidos aí no Brasil, me convidaram para gravar no disco deles, respeitando a minha crença. Cara, essa letra tá tudo bem para você cantar? Entende? A mesma coisa com o Super Combo, outra banda também que é secular, me chamou também para participar. Vira e mexe, esses caras estão sempre me ligando, eles gostam de conversar comigo. E eu não fico goela abaixo em nada, só sou eu e falo do que eu acredito, claro, mas eles têm interesse, entende? É essa conexão que a música traz, porque eu entendo que os instrumentos que Deus nos dá são pontes. Isso, no exato. No mundo que nós estamos. Então, são conexões, né? Eu acho que o Loop Session, você tem alguma coisa a nos contar nessa... Sim. Porque é um encontro, é uma coisa que veio da música. O Loop Session foi uma coisa muito, vamos dizer, despretensiosa. O Loop Session foi criado porque sempre houve uma cultura dos meninos do Oficina G3, né, fazerem workshop. Então, quando eu entrei na banda, a galera queria, né, todo mundo queria que eu fizesse workshop vocal, enfim. E eu achava muito chato fazer workshop vocal, simplesmente cantar e falar de técnica, isso não é atrativo para mim. E, de repente, eu vi um cara fazendo loop, um gringo fazendo loop lá, um estrangeiro, e eu, que onda é essa? Que coisa louca! E ele gravava as coisas e ficava. Eu sempre trabalhei com coisa de áudio, de estúdio, mesmo antes da Oficina G3, com produção musical. Então eu vi a oportunidade, cara, e aí eu posso mostrar mais coisas, né? Porque eu não canto só. Então muita gente achava que eu só cantava até então, né? E eu componho, canto, enfim, faço tantas coisas, produzo. Você começou só tocando, depois você começou a cantar. Depois, o canto veio por último. E aí eu comecei a brincar, comprei o equipamento e comecei a brincar com esses loops. E no Brasil não tinha ninguém que fazia isso, né? Pelo menos visivelmente. E aí eu comecei a já excursionar com isso, sozinho, fazendo workshops.
E aí veio a ideia de chamar 2 amigos, né? Grandes amigos meus. Um é católico, que é o Guilherme de Sá, do Rosa de Saron, e outro é adventista, que é o Leonardo Gonçalves, na época, isso em 2015. E eles toparam na hora, vamos fazer um evento. Eu mesmo fui lá, aluguei um teatro em Recife, né? Em Recife não, em Belo Horizonte. E depois em Manaus, enfim, fiz uns 3 teatros assim pra ver, vamos ver como é que vai ser isso aí. É uma brincadeira, não tinha roteiro, não tinha nada, era só eu fazendo os loops, construindo a música ao vivo e eles cantavam comigo. Ponto, eles não tocavam nada. Simples, né, teoricamente. Pra mim não era simples, né, mas pra eles era assim. E aí foi um sucesso. Dali a gente excursionou, fechamos teatros no Brasil inteiro, e teatros. Foi outra coisa, tipo assim, normalmente o evangélico não tem o costume de ir para teatros, assistir shows de cunho religioso, né? E aí aconteceu, a gente fez uma turnê de 1 ano e 6 meses, rodando em teatros no Brasil inteiro, e foi um sucesso. Depois o Leonardo Gonçalves teve o hiato dele também, né? Teve um ano sabático em 2017, ano passado, e eu chamei para substituir ele o Eli Soares. E aí fizemos de novo outra turnê. Aí esse ano eu dei uma oficina para parar, eu falei, acho que vou dar um tempo com o Loop 7 também, que dava muito trabalho. Eu sou meio centralizador, fazia tudo, então eu tava ficando muito cansado. Mas a galera achava que eu tava sendo meio... Alguns achavam que eu tava levantando alguma bandeira de ecumenismo ou qualquer coisa assim. Eu, que isso? Tipo, era um encontro de amigos que... É louco como Deus faz as coisas, né? A primeira vez que eu surgiu, porque tinha um momento que a gente abria para pergunta, porque ainda continuava no formato um pouco workshop, então a gente abria para o público perguntar o que quisesse. A gente colocava as cadeiras no meio do show. Isso, o público adora isso. E aí começou. O público adora. Aí eu lembro que nesse show de BH, de Belo Horizonte, um cara falou assim, o que você tinha na cabeça para chamar um adventista e um católico e tu, crentão, ali no meio? Aí eu... Cara, nunca tinha pensado nisso. Nunca pensei nisso, eu tô pensando nisso agora. E eu falei, isso é lindo, porque então significa que eu cumpri o mandamento de Deus, que é não fazer acepção de pessoas, e isso mostra que Deus age aonde Ele quiser, entende? Era uma pessoa que já era um amigo. Nós somos amigos, entende? Por mais que pensamos de forma diferente, mas nós somos amigos. Ninguém que tá falando pra gente unir, nada. Aí começou a piada. Igreja, né? Aí o Léo até fez a piada. Você acha por que o Mauro tá no meio? Sempre ele fala assim, né? Porque ele ficava no meu lado e o Guilherme. O Mauro tá no meio porque ele é para mediar e para me deixar mais distante do católico, porque eu sou muito puro. Todo mundo começava a rir. Então a gente tirava sarro dessas coisas preconceituosas, né? Mas mandando uma mensagem sempre, tipo, gente, cresçamos, sabe? Cresçamos. E, enfim, eu creio que esses rompimentos de paradigmas foram interessantes, tanto dentro do rock, nesse sentido do Oficina de 3, quanto dentro do Loop Session, né? Mas sem nunca, todo mundo se respeita e ama as pessoas e ama Cristo acima de tudo. Então, temos algo em comum, então tá tudo certo, vamos embora. Presentes que Deus dá, o resultado é uma coisa que nem é esperado, né? Olha, você que nos acompanha pelas redes sociais, a gente está aqui com Mauro Henrique falando sobre rock, a música na igreja, o desenvolvimento da música na igreja brasileira. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, CBPC Oficial. No nosso YouTube, você pode assinar o nosso canal CBPC TV Oficial e passar e-mails, participar conosco, dando sugestões de pauta, falecom@cbpc.org.br. Mauro, eu queria que a gente ainda falasse um pouco mais sobre a teologia, a música, o rock, linguagem. Como é que você vê isso hoje? Porque eu tenho... eu construiria uma pergunta da seguinte maneira. Qual é o limite entre... Aí você vai dissertar e falar em linguagem da maneira que você quiser. Qual o limite entre a licença poética e a teologia bíblica na música evangélica brasileira? Então, são sempre uma coisa, né? Complicada de se dizer, assim. Minha linha de composição, eu sempre recorro à Bíblia. Tudo que eu crio sempre vem de inspirações bíblicas, mas não... Eu tento não me prender só à história. Sei lá, pegar uns salmos e fazer uma música com salmos. Mas seja lindo, literal. Isso. Por exemplo, eu acabei de lançar uma música chamada Abrigo, né? E essa música,
O que me inspirou? O fato de Jesus dormir em meio à tempestade enquanto os discípulos estão loucos, achando que vão morrer. No barco. No barco. Então, essa cena, ela foi a inspiração para o resto da minha música. E isso virou uma oração de desejo, né? Por quê? A gente estava falando de perspectiva. Eu creio que Jesus, assim como posteriormente seus apóstolos, por mais que não entendessem, boa parte quando caminhavam com ele, só no final, agora entendemos, né? Que eles não conseguiam viver nessa perspectiva, que não era o momento, né? Talvez, enfim, mas Jesus vivia nessa perspectiva. E eu creio que justamente por ele viver nessa perspectiva, ele era capaz de dormir em meio à tempestade, ele era capaz de fazer jejum de 40 dias, ele era capaz de coisas que o humano olha, como assim? Isso é inalcançável. E ele fala que não, que vocês podem fazer até mais. Coisas maiores. Então, essa questão da perspectiva, ou seja, é algo mais profundo, né, do que a cena dele dormindo. Mas as pessoas não perguntam muito o porquê. As pessoas só são literais e, cara, perguntam por quê. Por que isso? Por que as pessoas eu tenho lido, voltei a ler muito o Velho Testamento, a história de Israel, Davi, os reis que todos, assim, um salvava, 50 não. E por que eles adoravam outros deuses? As pessoas têm que começar a perguntar o porquê das coisas. Não na questão de questionar a Bíblia, mas para entender o ensinamento profundo. E se a gente consegue imprimir isso nas nossas canções, eu acho que vai ser mais eficaz. A essência Por exemplo, a questão quando o Sérgio Lopes fala da dor de Lázaro. É uma cena que ele imaginou toda a dor de Lázaro vendo seu amigo ser crucificado. E aquela música é um poema lindíssimo. Sim. Não está escrito literal. Sim. Mas se tinha um amigo que morava alguns quilômetros dali, em Betânia, e estava vendo seu amigo ser crucificado, ele disse, espera lá, foi esse que me ressuscitou. Ele não vai ficar ali, ele vai sair dali. Então, tudo isso ele construiu a partir de um olhar que teve. Não está expresso, não é literal, mas ele imaginou a dor de Lázaro. Pois é. Então, por exemplo, a última música também que o Oficina lançou penúltima música, chama João. João, a gente se pôs, aí é poético, né? A gente se pôs no lugar de João Batista. Imagine o cara que foi desde da barriga do ventre, né? Praticamente predestinado para aquilo, né? Eu sei que rola essa coisa de predestinação ou não, mas João ele nasceu para aquilo. Era a função dele, ponto final. E aí ele passou, sei lá, quantos anos no deserto, tido como um cara louco ao mesmo tempo. Lunático. Imagina, um cara que todo mundo conhece. É aquele que fica andando no deserto. Imagina a cabeça de um cara desse, quando chega o momento de concretizar e batizar o mestre. O que esse cara deve ter sentido? Que tamanha realização? Aí a gente tentou entrar nesse ser o João. Eu creio que numa questão de ministração, e até quem lê, como os quadros que são pintados, está lá uma pintura e cada um entende uma coisa. Isso. A gente de fato tem que ter cuidado com o que transmite, no compromisso de comunicar uma mensagem. Mas o receptor, até o emissor, ele tem responsabilidade da mensagem que será entendida. Mas até certo ponto, porque é subjetivo o entendimento também. Sim. Mas eu não posso negar a minha poesia, a minha dor, a minha alegria, quando Miriam dançou, quando passou o Mar Vermelho, como ela queria que fosse entendido, quando Davi dançou. Quando Davi dançou, o que foi que disseram? Mas ele estava dançando, aquilo era né? Então é uma linha muito tênue e eu acho que não tem como não existir suas tensões da poesia com a ortodoxia, vamos dizer assim, a poesia quando bate na ortodoxia. E o mais ortodoxo vai dizer, está poético demais, está saindo da linha. O poeta diz, deixa ortodoxo, eu viver o que Deus, a minha experiência, né? Então essa tensão eu acho que é sempre... Eu acho assim, que não... Arte não é arte sem isso, sendo bem sincero. Né? Não tem clichê. Não tem. E ao mesmo tempo tem música que é literal, mas se toca. Por exemplo, Luísa Rosa, amiga minha, eu tenho um projeto inclusive com ela chamado Casa Refúgio.
Heloísa Rosa, ela tem uma música que ela simplesmente pegou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Ela só... Fantástico. E a música é um sucesso, a música é linda e toca, então assim, não tem regra. Mas sabe aquela questão que você falou no começo? Tem uma magia que eu não sei o que é. Sei que a gente fala que não sabe o que é, mas a gente sabe o que é. É o poder da palavra, do Espírito de Deus. E até quando eu falei que esse é um jurado num programa falou, ele disse que reconheceu a igreja porque ele cantava com vida nos olhos. Olha isso. Ele disse, eu vi que você era igreja porque tinha algo saindo dentro de você. Aí, será que não é Deus falando? Porque Exatamente. assim, se você para pensar, Paulo fala, cara, você não precisa falar. Isso. Só seja. Não falo por sabedoria humana. Exato. Não tipo, fala... Só seja. Se você tem Deus, as pessoas vão enxergar. Deixa isso sair da tua eu acredito alma. nisso. Não é? Isso Então não é cabelo, não é tatuagem, não é... Entende Não é a nada? forma, é a O essência. reino de Deus, ele não é constituído de coisas externas. Ele está dentro da gente, ele flui e passa. Eu estava numa palestra ontem com o Carlito Paz, da Igreja da Cidade, e ele falou, a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. É bem isso que nós estamos falando, né? Às vezes a gente se prende ao monumento, Não, e Deus está fazendo ela é um grande dinâmica. movimento, né? Essa igreja é vida da dinâmica. igreja, do poder do Espírito de Deus. Eu acredito nisso. Mauro, que coisa boa. Ah, como a gente tivesse aí um programa de 2 horas, né? Um longa-metragem, mas é só uma conversa batista e com Mas foi certeza. bom, foi muito bom. Mas eu queria que antes de terminar, que você deixasse uma palavra para o nosso povo, nossos líderes, para o pessoal das bandas das nossas igrejas, os nossos jovens que estão aí ralando no sábado, ensaiando para tocar no domingo. Fala para esse pessoal. Então, gente, uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração é essa questão da constância, né? Como eu falei no início. Eu acho que a constância ela vai sempre estar ligada, como a gente também falou, sobre passar por desafios, sobre problemas, literalmente, como eu passei. E o que vai determinar se você vai sair do outro lado aperfeiçoado é se você vai se entregar, porque o problema vai vir. A chuva cai sobre todos, como o sol nasce sobre todos. Deus não fica escolhendo assim, não, aleatoriamente. Ah, você vai sofrer, você não, tá. Não, a coisa acontece, né? Mas a questão é, quando a coisa acontece, como você lida com isso? Isso. Através do poder do Espírito Santo, que já foi dado a nós, né? Essa vida de Deus já está em nós. Se a gente manifesta essa vida, você vai passar por essa situação de uma maneira diferente. E no final da situação, você vai entender o porquê e o quanto isso vai fazer você progredir como cristão, como pessoa, como ser humano, como irmão, como servo, e o quanto isso vai servir para, de fato, ajudar as pessoas, porque a gente está aqui para isso, né? Você não tá, todo mundo tem um porquê, todo mundo tem um propósito, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Deus deu dons para todos, diversos, né? Mas é importante que você desenvolva esses dons e que não fuja do tratamento da coisa que Deus tem para você, porque dói. Por que sempre dói? Porque é o destronar do nosso ego. E isso dói. Destronar o nosso ego é igual os judeus que ficavam adorando outros deuses. Sei lá por que eles faziam isso. Acho que talvez os nossos deuses de hoje sejam nós mesmos. Então a gente precisa destronar esses deuses, nosso ego, e colocar Cristo no centro de nossas vidas. E é muito mais inteligente isso, porque seremos completos já agora. Não precisa, Deus quando voltar, Jesus quando voltar, não. É agora. Essa eternidade, através do mundo espiritual, através do nosso espírito, ela já pode ser vivida agora. Right now. Mauro, obrigado, querido. Prazer, Deus te pastor. abençoe. Obrigado. Obrigado tudo mesmo, nosso. Muito obrigado por sua presença inspiradora. Tenho certeza que muitos líderes aí foram abençoados dessas reflexões, dessas conversas. Glória a Deus. Muito boa conversa. E você que nos acompanhou, mais um Conversa Batista aí pertinho de você, trazendo reflexões e pensamentos para abençoar o nosso povo, a nossa igreja. Deus espera muito de você, Deus quer muito de nós e Ele quer porque nos tem dado, Ele tem nos abençoado. Então, como o Mauro falou, vamos abrir e deixar Deus fazer a obra que Ele quer. Talvez a obra que Ele esteja fazendo na nossa vida seja maior do que a que Ele quer fazer, talvez através de nós, ou não sei. Mas deixa Deus ser Deus, né? Conversa Batista, mais uma vez. Semana que vem está de volta. Um grande abraço. É a CBPC fazendo missões com você.